Nosso estudo de hoje é a lição 67 do livro Seara dos Médios, tem por título Mediunidade e Doentes. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma, e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outra, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse um aparelho frio, de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma no plano físico precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda reação substancial procede do interior para o exterior, razão pela qual, em todos os tratamentos como ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do espírito. Na mediunidade curativa, portanto, suprimem a enfermidade, quanto possível, com o amparo da medicina criteriosa, mas unge-te de amor para socorrer o doente. A solidariedade ergue o índice da confiança e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Pronuncia a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure, como se fossem pedaços de teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Ainda mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alonga os braços sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos padecido as provas e tentações nas quais sucumbiram agoniados. Seja quem for o doente do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana ilimitado e constante do amor de Deus. A gente ouviu de um espírito uma vez que toda doença é educativa para o espírito. Toda doença. Eu falei, mas toda, a gente fica questionando, né? Nós somos meio Tomé ainda. Toda, e por exemplo a pandemia, essas doenças que pegam coletividades, elas também são provas coletivas, são expiações coletivas. E quem quiser, por exemplo, estudar esse tema, a gente já adianta que no livro Obras Póstumas, a gente vai encontrar um texto falando sobre expiações coletivas que é bastante esclarecedor. Tem outros textos nas revistas espíritas também. Mas a gente vai entender que toda doença é educativa para o espírito, mostrando para o espírito que ele está tomando algum caminho equivocado e que precisa ser corrigido. Ah, então peraí. Me lembro de um livro também imperdível, Conflitos Existenciais, é o nome do livro, escrito por Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo. E esse livro, ela vem explicando o que cada atividade moral ocasiona no corpo. Então, parecido com isso. Medo. Qual é a origem do medo? O que o medo pode fazer com o nosso corpo? Qual é a maneira de tratar? Ansiedade. Qual é a origem da ansiedade? Quais são as doenças que a ansiedade pode provocar? Como é que a gente vai tratar? Hoje a medicina, ela já está tendo uma preocupação de maneira geral, excetuados os casos dos ateus,
né, mas de maneira geral, a cuidar não só do corpo físico, mas cuidar principalmente da mente, e cuidando da mente vai estar cuidando do espírito, do lado espiritual. E a gente vai descobrir que como é que você vai querer tratar a depressão em uma pessoa que insiste em ficar observando o mesmo quadro da vida, não toma coragem de tomar algumas mudanças e de encerrar esse caminho que está levando ela para a depressão. Você vai entupir essa pessoa de remédios, e hoje a nossa empresa farmacêutica, ela está de uma maneira que você toma um remédio para uma causa, mas esse remédio traz problema no estômago, você tem que tomar um para o estômago depois, esse que ajuda o estômago, aumenta a pressão, você tem que tomar um outro para a pressão, e de remédio em remédio você vai se entupindo quimicamente, algumas vezes criando até dependência, e não está resolvendo, ou se resolve, está trazendo um monte de outros contratempos. Quando, na verdade, simplesmente se fosse diagnosticado assim, ó, você está nervoso demais, precisa se acalmar, precisa fazer uma viagem, precisa fazer meditação, precisa não levar tão ao extremo o seu trabalho. Enquanto você ficar fazendo dessa maneira, você vai estar à semelhança daquela pessoa que terminou de ter pneumonia, continua abrindo a geladeira no frio, sem camisa, e bebendo aquela água gelada, mesmo com pneumonia. Vai continuar provocando. Tem uma frase maravilhosa, até aqui do Emmanuel, que a gente ri, né? Que os religiosos acham que você fazendo uma simples oração, você vai fazer com que o vírus interrompa o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. Não, o vírus está ali, ó, por autorização de Deus. E ele está de uma maneira, como é que ele está fazendo? Ele está aqui provocando na gente reflexões de onde eu devo mudar o meu comportamento para não permitir com que esse vírus chegue a esse grau de infestação como ele está agora. Então, tudo nesse mundo está acontecendo com a autorização de Deus. E cabe a gente agora buscar, e algumas vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Eu já ouvi tantas pessoas que estavam passando por processo de tratamento de câncer falar: meu Deus, por que tanto sofrimento? E aí tem respostas que a gente não vai conseguir encontrar nessa encarnação. A gente vai encontrar em comportamentos de encarnações passadas, mas todos eles aqui, ó, muito bem calculados e esperando o momento certo de eclodir para poder fazer a gente passar por um processo de reeducação. Essa é que é a verdade. Então o Emmanuel, no estudo de hoje, ele faz um convite a que a gente não fique nem no campo dos cientistas ateus, como ele coloca no extremo, e nem no campo dos religiosos extremistas, achando que qualquer coisa vai resolver, porque não é qualquer coisa que vai resolver, até porque, vamos lembrar que foi o próprio Cristo que ele falava assim, ó, tua fé te salvou, vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Mas teve doenças que até o próprio Cristo, ele não conseguiu agir. Por quê? Porque se ele agisse, ele simplesmente ia empurrar aquele espírito num abismo de novo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente entender. A pessoa só está com problema no fígado porque está fazendo o uso desequilibrado do álcool. Aí você cura o fígado, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a beber. Ele voltando a beber, pode ser que ele cause um estrago, um desastre em curtíssimo prazo. Então deixa ele ficar com o problema do fígado mesmo, que o fígado está ajudando ele a moralmente, a ele começar a quebrar esse vínculo ou essa dependência do uso do álcool. É assim que as coisas funcionam. É claro que a oração, ela vai aparecer muito naquelas situações em que a pessoa não tem condições financeiras de comprar o remédio adequado que o ajudaria nesse ou naquele campo, né? Pode ser até no campo físico e no campo mental também, que hoje tem os remédios também, né, que agem no campo mental. Aí, como já aconteceu, né, o caso maravilhoso que o Chico Xavier recomendou a uma senhora, falou, olha, corta esse papel, pica o papel, cada dia pega um pedacinho desse papel, faz uma oração, pensa na gente e toma como se fosse remédio. E aquele papel ali acabou com efeito placebo, essa coisa, né, que vem aqui do lado psicológico mesmo, e acabou surtindo o efeito mesmo. Mas vamos lembrar, existe o aspecto espiritual e o aspecto físico a serem tratados.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.